Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditarem hoje acerca de uma promessa que o Senhor Jesus fez para a igreja antes dele ser levado aos céus. Ele disse assim, no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 1, versículo 8. Desculpa, amados irmãos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, entrando na Tua presença, pedindo, Senhor, da Tua graça, do Teu poder inefável, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que nos conceda, Pai, esta unção para transmitir esta palavra viva e eficaz. Que neste instante, ó Deus, esta ministração possa encontrar eco na alma desta irmã que me ouve. Ó meu Pai amado, te peço em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu vos falei sobre a grande comissão, o ide do Senhor Jesus. E logo após esta mensagem eu falei sobre o amor de Deus. E hoje eu quero vos falar novamente sobre sermos atalaia de Deus, de termos recebido a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu para a sua igreja que a igreja iria receber a virtude do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre a igreja. E quando isso ocorresse, a igreja do Senhor deveria sair e testemunhar, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isto significa ser atalaia de Deus, ser semeador da palavra de Deus. Você pode me perguntar o que é ser atalaia, Presbítero Gregório? Bem, se nós olharmos no Antigo Testamento, vamos encontrar um atalaia no meio do povo de Deus. O profeta Ezequiel foi um atalaia, ele foi instruído por Deus como atalaia do povo. Atalaia significa ser pregador, ser mensageiro, ser porta-voz. Ser um atalaia significava que Ezequiel era um sentinela, um pregador, ou seja, ele era um vigia. Ele vigiava, ele guardava o povo. E não somente isto, além de vigiar, de guardar o povo, ele tinha a tarefa de ouvir as mensagens de Deus e transmiti-los para o povo. Isto é ser um atalaia. Quando nós, amados irmãos, que somos intercessores,
oramos, determinamos curas, determinamos libertação das pessoas. Nós estamos fazendo o trabalho de um atalaia. Nós estamos guardando o povo. Nós estamos cobrindo o povo com a unção, com o poder que despedaça todo jugo. Isso significa que um intercessor que se coloca como sentinela para ouvir a voz de Deus e para passar o recado de Deus para o povo, ele se torna um porta-voz de Deus. Na verdade, ele se torna um profeta. E ao se tornar um profeta, ele se torna um atalaia de Deus para transmitir a palavra de Deus, para transmitir a mensagem de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos Jesus prometendo para a sua igreja que a igreja dele iria receber a virtude do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre a igreja, e a igreja se tornaria testemunho, se tornaria atalaia, começando em Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria, e chegando aos confins da terra. Esta mensagem que eu vos prego hoje, só é possível vos pregar porque alguém pregou para mim. E ao pregar para mim, eu abracei o Evangelho de Cristo. E aí eu me tornei o agente multiplicador na obra de Deus. Portanto, amados irmãos, cada um de nós, você, eu, cada homens e mulheres que são servos do Senhor Altíssimo, tem a incumbência de pregar o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Então nós temos que anunciar esta boa notícia. Temos que pregar esta boa nova. E proclamar a notícia de Deus. Proclamar que Deus está agindo, que Deus está tomando a minha causa e a tua causa, que Deus entrou na tua causa para providenciar a você uma tão grande salvação. Deus, ele age atrás da cortina da humanidade para trazer a salvação à humanidade. Deus, ele realiza as boas obras de nossas vidas. Ele nos deu o seu Filho unigênito. Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pelo mundo, para morrer pela humanidade. Todos, amados irmãos, todos os ensinamentos bíblicos que apresenta o cumprimento do plano de Deus, do plano divino para a salvação dos homens, constitui o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Este não pode ser compreendido só como um sistema de normas morais ou sociais, pois embora a Bíblia os possua, isso não terá valor se não for proclamado a salvação aos pecadores. Queremos ver os nossos familiares salvos, queremos ver os nossos antequeridos salvos, e o Evangelho, amados irmãos, de Cristo, ele tem o poder de transformar vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O Evangelho, ele tem o poder de nos curar, de nos transformar, de nos libertar. O próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Portanto, amados irmãos, todos nós que somos servos de Deus, fomos chamados para ser agente transformador, para ser um atalaia. E nós devemos proclamar as boas obras de Deus através da evangelização. Devemos efetuar o evangelismo, anunciar que Deus, Ele quer salvar homens e mulheres. Devemos, amados irmãos, conduzir estes homens e mulheres a reconhecerem as suas condições de pecadores, apresentando a estes homens e mulheres o plano de Deus para a salvação da humanidade. Devemos levar estes homens e mulheres a aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Amados irmãos, nós fomos chamados para ser agente multiplicador. Nós fomos chamados para ser atalaia. O Senhor Jesus disse que quando nós recebêssemos a virtude do Espírito Santo, o Espírito Santo já foi derramado, o Espírito Santo já aconteceu, já desceu sobre a igreja de Cristo no dia do Pentecoste. O Espírito Santo habita dentro de você, habita dentro de mim. Então você tem o poder, a unção do Espírito Santo para se tornar um evangelizador, para evangelizar não apenas a sua família, mas a nação, o povo que necessita da salvação de Deus. O evangelismo, amados irmãos, é composto de algumas etapas para que supra com eficiência o ID do Senhor Jesus. Precisamos compreender isso, amados irmãos. Ninguém se torna um evangelista de um dia para o outro. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. É preciso primeiro você ter a palavra de Deus dentro do seu coração, armazenado. E aí, ao ter esta palavra armazenada no seu coração, você precisa anunciar. O homem precisa ser informado acerca da sua condição, de pecador, do pecador necessitado de um Salvador. O homem precisa ser convencido das suas consequências, da sentença do pecado, e também precisa ser convencido que Deus tem a ele um plano de salvação, um plano de amor, o plano da salvação que é necessário para fazer você ser um servo totalmente transformado. É preciso cada um de nós virmos a tomar posse, a nos convencer de que nós somos seres errantes, pecadores necessitados. O evangelismo não é somente informar as pessoas sobre o Evangelho. Existe uma outra parte mais importante, que é convencer o pecador mediante a ministração da palavra de Deus, a convencer o pecador de que ele necessita de um grande Salvador, pois a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você convence o homem de que ele necessita de um grande Salvador, ele vai adquirir a fé que irá transformar o seu interior, irá aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, irá entregar a sua vida para Cristo, e aí ele passará a viver em novidade de vida. Aqui, amados irmãos, precisamos
cumprir o ID, pois o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo já nos ungiu, já desceu sobre a igreja do Senhor. Jesus disse: vós recebereis a virtude do Espírito Santo. E o Espírito Santo já desceu sobre a igreja. Precisamos, amados irmãos, discipular, anunciar as boas novas de Cristo. Quando os homens, os seres humanos que estão alienados de Deus, estão subjugados pelos seus pecados, quando eles ouvem a boa nova de Cristo e deixam que esta palavra flua dentro dos seus corações, ele se converte a Cristo. Então aí ele encerra a sentença de morte que está operando sobre a sua vida, e ele nasce para uma nova vida, para novidade de vida. Se torna então agora a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, o povo escolhido, o sacerdócio real, o povo adquirido mediante o sangue do Senhor Jesus. É necessário desenvolver mais e mais a nossa fé. É necessário crescermos espiritualmente. É preciso, amados irmãos, aprender que a doutrina bíblica eles vem fazer com que venhamos crescer, que haja um crescimento, um amadurecimento espiritual. Amados e diletos irmãos, nós temos uma grande tarefa. O Senhor Jesus disse: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Nós já recebemos no dia do Pentecoste, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo que habita em vós é proveniente de Deus, e que o Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado para fazer a diferença, para ser pregador da palavra, para ser anunciador do Evangelho, para ser o agente transformador de vida. Tem um hino que diz: posso ter as mãos vazias quando com Deus eu me encontrar. Amados, não vamos encontrar com Deus com as nossas mãos vazias, pois quantas almas você pode apresentar a Deus? Quantas almas você pode apresentar a Cristo? Quantas almas você pode depositar no altar do Senhor? Pense nisso. Este é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente, que o Senhor vos conceda a paz. Provavelmente eu estarei gravando mais um áudio falando sobre as razões que nós temos para evangelizar, para ganharmos almas para o reino de Deus. Mas isto fica para o próximo áudio. Que Deus abençoe a todos. Que Deus conceda da sua graça, da sua paz, da sua unção, do seu poder, em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.